Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de Aprendizagem e Recursos Digitais da UFRN. Meu nome é Viviane Nogueira. Esse episódio é sobre ferramentas colaborativas. Vamos lá? Ferramentas colaborativas. Apesar do nome ser bem sugestivo, vamos começar pela definição. As ferramentas colaborativas na educação são soluções tecnológicas que possibilitam a colaboração entre indivíduos com qualidade de ensino e otimização do tempo nos processos educacionais. A aprendizagem na web sempre existiu. Lembra lá do episódio 2 que desde os tempos da internet acadêmica, antes do surgimento da internet comercial, alguns professores já compartilhavam conhecimento por essa via? A novidade é que o número de professores entusiastas nesse segmento cresceu, assim como a internet passou a fazer parte do dia a dia de muitos potenciais aprendizes. A linha de separação entre os espaços de aprendizagem formal e informal se tornou tênue, e a gente observa a tendência a se diluir cada vez mais. Essa diluição não vai esvaziar o sentido e a missão da escola. Pelo contrário, reforça a necessidade de expansão da ação dela, orientada também para as redes de conhecimento que se desenvolvem no espaço virtual. Pela natureza da educação em rede, o envolvimento profundo dos diferentes atores é essencial, tanto para quem está definindo os objetivos e percursos de aprendizagem, quanto para as relações de colaboração que sustentam o processo de inovação. A produção efetiva de conteúdos e conhecimentos em rede requerem 3 fatores determinantes. O primeiro fator é em relação à aprendizagem em larga escala. Para isso, é necessário maximizar a disponibilidade de materiais educacionais livres. O segundo fator é a flexibilidade que os dispositivos móveis trazem, permitindo ambientes personalizados de aprendizagem. E o terceiro fator é a inclusividade promovida por organizações governamentais e não governamentais, ou seja, estratégias para que todos possam ter acesso aos conhecimentos. Iniciativas como projetos de cidades digitais para o acesso público à internet e os programas de inclusão digital são possibilidades para que todos os cidadãos possam aprender colaborativamente, proporcionando, assim, formação ao longo da vida. Como a gente já discutiu durante a disciplina, o simples acesso às interfaces digitais não garante por si só avanços ou inovações nas práticas educativas. Uma forma de organizar recursos digitais efetivos pedagogicamente é através do modelo TPACK. Como já foi um assunto do nosso podcast e por você já ter feito um exercício utilizando esse modelo, vou apenas relembrar. TPACK é a união do conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico. Você pode não ser um expert nesses 3, mas precisa ter conhecimentos básicos e, principalmente, precisa entender como unir os 3 para propor aulas efetivas. Muito bem, em termos práticos, quais são as possibilidades de ferramentas colaborativas? Vamos começar por uma ferramenta social de votação, a Tricider. Nela, é possível que se coloquem questões para os estudantes e eles introduzam suas respostas num formato de brainstorming, ou, em português, tempestade de ideias. Depois disso, é possível fazer votações para eleger a melhor dentre todas as ideias propostas. Essa ferramenta pode ser utilizada em conjunto com a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, a PBL, especificamente em suas fases iniciais de levantamento de problemas. Uma ferramenta usada para colaborar desde que o mundo é mundo é o mural. Quando eu era pequena, lembro dos murais de aviso da escola e de um mural dos professores na sala deles. Servia para a comunicação no andamento do semestre e das tarefas e prazos. Um exemplo de mural de mensagens online é o WebNote. O WebNote permite a escrita colaborativa de textos e a disponibilização online de notas que podem ser dispostas num mural, organizadas e classificadas por cores. Uma ferramenta alternativa para escrita colaborativa atualmente é o Google Docs, e para a organização de notas de tarefas é o Trello. No Trello, a gente pode gerenciar projetos de forma versátil através de listas que podem ser ajustadas de acordo com a sua necessidade. Dá para organizar as tarefas do trabalho, prioridades de estudos, entre muitos outros. Por se moldar conforme os objetivos de cada usuário, a gente pode usar o Trello tanto individualmente como para trabalhos em equipe. Eu gosto bastante desse formato porque não acontece de um membro se perder em relação ao que a outra pessoa está fazendo ou precisando.
Outro velho conhecido nosso é o quadro branco colaborativo. Quem nunca ficou com medo de ser chamado pelo professor para responder alguma coisa no quadro? Nesse caso, eu talvez não deva chamar de colaboração, mas você deve ter compreendido por experiência própria essa sensação. Um exemplo de quadro colaborativo online é o Draw It Live. Ele apresenta um quadro branco que pode ser usado colaborativamente, com possibilidade de discussão em tempo real durante a utilização. E aí a gente chega no que mais se usa atualmente, as redes sociais. Sim, o Facebook é muito usado como ferramenta educacional. Uma das formas mais usadas ainda hoje são os grupos fechados, que permitem o compartilhamento de materiais em diversos formatos. Existem incontáveis funcionalidades disponíveis para esse fim. O Facebook permite criar listas de livro para a leitura, com possibilidade de questionários e reflexões na forma de comentários. Permite fazer diferentes sondagens através de pesquisas de opinião. Permite realizar quizzes que podem funcionar para testes. Permite organizar atividades diárias, colocar avisos e partilhar com os amigos. Permite realização de trabalhos em grupo, colocando todos os membros em contato. Permite distribuir objetos de aprendizagem criados com a ferramenta Uduto. Enfim, a lista de possibilidades é gigante. A gente não precisa disso tudo porque já tem o CGA, concorda? Mas a gente precisa do YouTube para hospedar esse áudio que você está ouvindo agora. Então, no fim, é sempre importante conhecer múltiplas maneiras de compartilhar materiais. Continuando com nossas possibilidades de ferramentas colaborativas, a gente tem os ambientes virtuais multi-utilizador. Aqui, basicamente, o céu é o limite. Atualmente, existem muitas opções de gamificação online que podem funcionar de forma colaborativa e pedagógica. Um dos modelos mais utilizados se chama Second Life. Ele corresponde a um modelo virtual em 3D criado por seus residentes, entre aspas, que contém entretenimento, experiências e oportunidades. Nesse ambiente, é possível criar objetos, socializar com pessoas de todo o mundo, participar de eventos e atividades lúdicas. Ou seja, mais um software educacional com muito potencial de criação. Vamos então para a penúltima ferramenta, o QR Code. Aquele código de barras lido por aparelhos eletrônicos encripta a informação, geralmente uma URL. Uma possibilidade interessante educacional é que os QR Codes podem ser usados para a elaboração de uma caça ao tesouro. É importante deixar claro que existem opções gratuitas para todas as ferramentas mencionadas nesse episódio. Nossa última ferramenta é o Webfolio. Esse aqui você conhece bem, não conhece? O Webfolio, ou portfólio online, é um instrumento poderoso, inclusive para avaliar as criações dos exercícios da nossa disciplina. O Webfolio oferece condições para o estudante revelar ou praticar habilidades e competências que não são facilmente observáveis através de outros meios de avaliação. Como a página é online e de conhecimento dos outros estudantes, ela permite troca de informações. Existe um maior espaço para construção, reflexão e criatividade. Além do aprendizado colaborativo, é possível aprimorar a curadoria da informação, habilidades de organização e planejamento e a seleção dos dados que vão efetivamente fazer parte do Webfolio. É importante perceber que fazendo o Webfolio dos seus exercícios para nossa disciplina, você também pode estar aprendendo uma maneira de apresentar a sua trajetória profissional no futuro, ou até mesmo um currículo formal. Eu gosto muito de portfólios online, quando são informativos e bonitos, claro. Coloquei aqui na descrição alguns dos meus favoritos. Tem exemplo de portfólio de projetos, de professores, e tem um currículo de um web designer especialmente interessante. Você clica no link e vai descendo na barra de rolagem. E é como se estivesse num jogo tipo Super Mario, enquanto conhece as habilidades profissionais dele. Ou seja, um portfólio online pode ser divertido. Com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio. Com ele também vem o fim do podcast da disciplina de Aprendizagem e Recursos Digitais da UFRN. Gostaria de agradecer a você por ter chegado até aqui. A gente agradece pelos plays, pelos feedbacks, pela companhia e espera deixar a semente plantada de que esse formato em áudio pode ser de bom uso durante a sua prática pedagógica. Ainda assim, você não se livrou dos textos dessa semana. Boa leitura e até uma próxima!